Acho que sim. Bora lá, então. Espera aí. Deixa eu dar uma pequena apresentada aí. Pessoal, boa noite a todos. Mais uma reunião do nosso grupo de intensiva customizada. E hoje a gente tem um tema bastante interessante, diria também um pouco polêmico, né? Apesar de tanto tempo conversando sobre fluidoterapia na UTI, e apesar de tantos estudos, diretrizes, ainda é um assunto que dá bastante que falar, né? Como manejar os fluidos na UTI. Mas para falar sobre o tema, a gente convidou e aceitou seu colega, o Nicolas Carvalho, médico intensivista, coordenador da UTI do Hospital Regional do Litoral Norte, aqui em São Paulo, né? E ele vai nos falar sobre esse assunto, e aí depois a gente vai discutir, trocar algumas ideias, opiniões e experiências. Então, eu apresento o Nicolas para ele nos apresentar. Deixo a palavra com você, Nicolas. Tá certo. Obrigado, Alejandro, pelo convite, né? Boa noite a todos que estão aí acompanhando. Eu tentei montar uma apresentação de uma forma mais prática em relação a todo esse tema. A gente sabe que o assunto ele é bastante amplo. Estava na preparação da aula o quanto de detalhes, de riqueza de detalhes podem ser discutidos. Dentro da apresentação existem temas que são motivos para outras apresentações, inclusive, né? Tentei tornar um pouco mais prática, visto que uma das primeiras aulas do grupo, do Alejandro, ele delimitou bem a parte da fisiologia, do choque, onde o fluido tem bastante interferência. Então, eu vou só retomar alguns pontos nesse sentido, mas isso já foi bastante claro com o Alejandro lá no início. Dando início aí a essa questão da fluidoterapia, o objetivo disso tudo é a gente saber quando indicar, em qual momento da doença, o que isso pode trazer, qual fluido a gente utilizar e a monitorização disso tudo, né? Comparando aí ao veículo, o fluido de combustível, mas ele tem que ser feito de uma forma o excesso também não é se eu consigo silenciar o microfone aqui Ok. Então, vamos lá. Dentro disso, a gente se pergunta, né? A primeira questão é por que administrar fluidos? Aí, acho que a raiz de todo esse pensamento vem desses dois caras, né? A curva de Frankenstein, a gente acaba avaliando qual é a nossa indicação. Claro que cada indivíduo ele vai estar em um momento dessa curva, mas todo questionamento surge dessa primeira reflexão, né? Em relação ao momento que a gente o que a gente vai conseguir otimizar desse paciente. Visto isso, trazendo aqui uma questão mais epidemiológica do que é praticado na terapia intensiva, o trabalho ele é de 2010, que mostrou como era a indicação do uso do fluido, né, para cada episódio. E foi visto que 40% davam uma necessidade de usar além de outros motivos para isso, 40% utilizavam essa indicação, né? Claro que a gente vai evoluindo, a gente vai saindo dos tempos mais antigos e tem um outro trabalho que comparou esse cenário já em 2014, mostrou que houve um aumento, vamos dizer assim, nessa análise, né, um pouco maior, em 55% que pensaram em fazer
baseado numa melhora da perfusão, melhora do débito cardíaco. Então, um dos primeiros questionamentos, e até essas próprias pesquisas já nos fazem refletir, né? Se houve a necessidade ou se houve o interesse de realizar uma pesquisa para avaliar como o fluido vem sendo aplicado na unidade de terapia intensiva, é notório que talvez estivéssemos fazendo de forma não muito precisa, né? Pelo menos esse adjetivo. Diante disso, né, da questão circulatória, onde o fluido tem seu grande espaço, a gente consegue, através de definições do choque circulatório e de alguns conceitos mais atuais, delimitar o choque, né, e a terapia de fluidos em 4 grandes fases, né? Essas 4 fases, elas são estabelecidas como um primeiro resgate, onde você tenta fazer uma estabilização praticamente mais macrohemodinâmica e um suporte de vida rápido. Claro que isso são cenários de trauma ou um paciente francamente em choque séptico, eu vou comentar adiante. Passada essa primeira fase, onde o cuidado mais crucial ele foi realizado, a gente vai para uma fase de otimização, onde você vai acabar ofertando o melhor débito para aquele paciente, através do fluido ou não, otimizar a oferta, otimizar toda a perfusão dele. Saindo desse primeiro cenário, né, que é a ressuscitação inicial, o resgate, a otimização, você parte para a estabilização. A estabilização, ela praticamente já consiste numa fase de ajuste mais refinado, em que você vai focar mais na minimização de complicações do que numa melhoria. É claro que isso implica em melhoria no final, mas é mais uma redução de complicações. E a tão comentada fase de retirada, né, de descalonamento da situação volêmica. Acredito eu que seja tão importante quanto a fase inicial para um desfecho completo, né, um desfecho centrado no paciente, que eu também vou comentar um pouco adiante. Essas 4 fases, através do status volêmicos, ela é representada por uma ascensão rápida e de resgate, como eu comentei. As fases centrais de otimização, elas são mais para equilíbrio e manutenção, e a fase de retirada, de descalonamento, ela é mais para equilibrar e retomar aquela condição do paciente. Um ponto interessante que eu gostaria de refletir com todos, né? Todo mundo tem bastante, como o Alejandro comentou, é um tema que tem vários pontos de vista, mas um fato é bem relevante e importante. Todos os trabalhos, que não são poucos, na área de fluidoterapia, eles têm os critérios de inclusão, exclusão, mas a nossa análise nem sempre ela é feita baseada em qual momento da fluidoterapia ele está. Então, tem trabalhos que são utilizados no momento do resgate, feitos com paciente no pré-hospitalar, emergência ou na própria UTI, porém, tem trabalhos que já utilizam da fase de otimização e estabilização, que claramente a gente pôde perceber demanda uma conduta diferenciada. Então, a reflexão aqui seria, quando a gente for avaliar e analisar alguma publicação nesse sentido, começar a buscar em qual fase da doença o doente se encontra, para até entender se pode ser que numa fase a resposta seja de uma forma e em outra fase de outra. Então, isso eu acabei conhecendo nos primeiros dias de residência em terapia intensiva, e ficou muito forte no meu raciocínio, no sentido de sempre pensar dessa forma, e eu gostaria de compartilhar isso. 3 perguntas cruciais na hora da definição de uma fluidoterapia, né? E elas interrelacionadas. O paciente precisa, né, de fluido? Ele tem sinais de baixa perfusão, de débito cardíaco reduzido? Esse paciente ele é responsivo? Aí entra todo o cenário de fluido responsividade que nós podemos discutir. O paciente ele pode ser fluido responsivo, mas ele não ter sinal de baixo débito, ele não precisar de volume, né?
E a terceira pergunta que alinha todo esse ciclo, esse paciente tolera, né? Esse paciente, ele não tem já uma sobrecarga volêmica, ele já não está caminhando no limite da sua volemia, então o paciente, ele pode tolerar, mas ele pode já não precisar, não responder, e com isso, essas perguntas, elas precisam ser também refletidas, principalmente nessa fase de descalonamento que a gente comentou em relação à tolerância, né? Então, sempre refletir nesses 3 pontos. Precisa, responde, tolera. Dentro da responsividade, esse é um tema que eu acredito que muitos têm várias opiniões em relação à forma, à metodologia de fazer uma análise de fluido-responsividade. Eu vou acabar mais fazendo uma provocação e deixar isso para um debate seguinte em relação a tudo isso, mas qual é a mensagem, qual é a ideia? Existem vários trabalhos que reforçam o uso de ultrassonografia na definição do choque, no manejo do choque. Esse primeiro trabalho que eu descrevi no slide à esquerda, que avaliou um manejo hemodinâmico da hipotensão, a diferenciação do choque na emergência, não mostrou resultados de redução de mortalidade, o que não implica em nada você deixar de usar ultrassom nessa diferenciação do choque, né? É muito superficial eu defini uma mortalidade baseada no diagnóstico. Eu ainda deixei aí toda a conduta para ser avaliada, né? Mas é uma variável. Os desafios de fluidos na terapia intensiva, como o Fênix acabou demonstrando, eles também são bastante controversos, né? Esse gráfico central, ele mostra como que foi feita, como que foi definida a conduta de cada avaliação de fluido-responsividade, né? Um estudo epidemiológico, algo no começo que me fez ficar assim até um pouco incomodado, achei estranho algumas situações, por exemplo, um paciente em que ele é fluido-responsivo, em torno de 50% recebeu fluido. Poxa, avaliou a fluido-responsividade, não foi realizado a expansão? Será que aquele paciente tolerava? Será que aquele paciente precisava? Talvez ele era um paciente que se enquadrava nisso, né? Assim como o paciente que não teve resposta às provas de fluido-responsividade, que também girou em torno de 50% a utilização de fluido, mas ele era não responsivo. Será que esse paciente ele tinha alguma das limitações que a fluido-responsividade e os métodos eles englobam, né? Isso eu vou comentar um pouquinho mais adiante também. Então, essa reflexão ela é bastante interativa de vários pontos, né? Uma outra situação que a gente tem vivido atualmente seriam os casos com paciente com síndrome do desconforto e com baixa complacência pulmonar. A baixa complacência pulmonar e os baixos volumes que a gente utiliza para ventilar o paciente com síndrome do desconforto, eles limitam algumas características da fluido-responsividade. Essa interação da pressão intratorácica e da integração, né, coração-pulmão, ela é reduzida com os volumes, então isso também é de ser considerado, como vocês podem observar na curva, a sensibilidade e especificidade, elas se reduzem bastante com complacências menores. Isso também há de ser considerado, né? Um fluxograma bastante interessante que resume tudo isso que eu acabei comentando, né? Então, se a gente for seguir o passo a passo, o primeiro ponto esse paciente ele tem um débito cardíaco reduzido ou sinais de hipoperfusão, ok, vamos para frente. Ele, obviamente, acabou de chocar dentro da UTI, é um politrauma, é óbvio que ele tem, isso é claro, é a fase de ressuscitação. Então, você vai fazer a expansão volêmica sem necessariamente fazer as provas de fluido-responsividade para ele. Ok, você avaliou, ele não está nessa fase, você também vai precisar excluir as variantes que confundem a fluido-responsividade a essa análise. O paciente está em ventilação espontânea, sabe que isso não é um excludente da avaliação, tem vários debates a serem feitos dentro disso, mas é preciso pensar, tem arritmias, tem a redução da complacência, né? Feita essa análise, a gente entra nas manobras, nos testes para avaliar a fluido-responsividade.
Eles não são poucos, existem diversos aqui, foi incluso nos gráficos alguns, mas a gente sabe que tem muito mais, né? Isso vai da expertise de cada um, da disponibilidade de alguns recursos de cada lugar. A gente sabe que o adequado era acompanhar a resposta através do débito cardíaco, a gente acaba estimando isso através de outras situações. Então, dentro do cenário que a gente comenta aqui no grupo de customização, cada vez mais a aferição do débito cardíaco ela é muito pouco acessível, né? A gente tem que acabar estimando algumas questões, isso dificulta bastante. E mesmo assim, seguindo todo esse fluxograma, a hora que a gente vai para o SIM, né, a gente deve considerar esse paciente, será que ele não tem o risco de uma sobrecarga volêmica e, de fato, isso vai ser benéfico, né? Pôr na balança a custo-efetividade disso para o paciente. Ok. Então, entrando dentro desse cenário, já aprofundando um pouco naquela questão de fisiologia que o Alejandro comentou, vou tentar ser bem sucinto aqui, que eu acho que são os 2 pontos mais cruciais dentro da fluidoterapia, né? A curva de Frankenstein que a gente já comentou inicialmente, em relação ao momento que o paciente se encontra da curva e a condição cardíaca dele também. Indo para o lado da terapia de fluido, a gente tem que considerar aí na esquerda inferior a questão do volume estressado, né? Então, esse paciente, ele tem condições, tem complacência venosa, a gente está muito acostumado a falar aí da parte respiratória, né? Mas ele tem essa capacitância dele, ela permite mais volume, esse paciente já não se encontra com todo o componente venoso, congesto, né? Uma questão muito, que eu acabo considerando bastante nas definições de otimizar uma pressão de perfusão, é esse componente venoso, né? A pressão venosa central, que acredito ser a ferramenta que tem um acesso mais fácil dentro de todos as disponíveis, né? Ela é muito crucificada em relação à utilização de um parâmetro estático, mas a pressão venosa ela tem ela consegue nos auxiliar dentro desse raciocínio fisiológico de forma bem importante, mesmo de maneira estática, né? Claro que não é a ferramenta adequada para se avaliar fluido-responsividade, mas ela representa um componente no sistema venoso. Então, a pressão de perfusão, algo que o Alejandro comentou, isso é muito importante, né? A pressão de perfusão, ela depende desse componente de congestão venosa. O gradiente de pressão que vai levar toda a circulação do capilar até o átrio direito, ela precisa de um gradiente de pressão. Se eu tenho uma pressão sistêmica média, que é a pressão ali próximo ao capilar, e ela é próxima à pressão no átrio direito, esse fluxo ele não vai acontecer, né? Assim como a gente raciocina em cima da PAM em relação à pressão do capilar, que de certa forma tem muita proximidade a essa pressão do átrio direito, não diretamente, tá? Isso eu estou falando de forma mais simplista, para tentar entender que a pressão venosa, ela também pode comprometer todo o estado circulatório, além da nossa análise mais comum de pré-carga, né? De o quanto ela vai acabar indo para as câmaras. E a mensagem seria essa: olhar com cautela o quanto a pressão venosa ela pode nos fazer tomar decisões em relação à tolerância, principalmente a volume. Parece coisa da faculdade, né? Glicocálice. Eu vou tentar explicar isso aqui de uma forma bem simples e que me fez refletir bastante e entender um pouco melhor todo esse conceito de lesão endotelial, né? E onde o fluido ele acaba sendo mais prejudicial em excesso. For colocar no PubMed, em qualquer busca, você acaba encontrando bastante coisa. Inclusive, eu acabei não colocando aqui, mas já tem algumas relações aí com uma lesão endotelial do glicocálice no COVID, né? O que seria essa questão endotelial do glicocálice, né? O endotélio, ele tem a sua permeabilidade comprometida
essa é uma teoria mais recente, por lesão do glicocálise. Isso permite um extravasamento do líquido para o interstício de uma forma mais acentuada. Então, mesmo diante de substâncias com um volume maior, né, da proteína, isso acaba extravasando para o interstício. Eu vou mostrar mais adiante algumas condições em relação a isso, mas o cenário, deixa eu ver se o vídeo vai abrir aqui, exatamente, deixa eu tentar colocá-lo. É como se fosse realmente o endotélio com as substâncias, né, onde o líquido, ele, dependendo do tamanho da molécula, ele passa pelas fenestras para o interstício, mas o glicocálise faz essa filtragem. Quando há um dano desse glicocálise, é onde a gente vê a permeabilidade vascular comprometida. Por que esse cenário, né? Por que essa situação? Algumas vezes a gente observa, for avaliar trabalhos com coloides e comparando coloides e cristalóides, a gente observa que os coloides, eles têm uma tendência a permanecer na circulação por mais tempo. Mas dentro de um cenário como um choque séptico ou um estado pró-inflamatório em que há destruição dessa membrana do glicocálise ou do endotélio, vamos ser mais direto, independente do tamanho do tamanho da molécula, ela vai acabar caindo para o interstício. E pior ainda, que é onde se evidenciaram os maiores danos dos coloides, vou comentar adiante. Ele faz um aumento da pressão oncótica dentro do interstício, em que o líquido, ele é atraído e aumenta ainda mais o edema. Então, dentro de um cenário de inflamação, dentro de um cenário de fragilidade vascular, a utilização do fluido, ela tem que ser ainda mais cautelosa para que isso tudo esse líquido não caia no interstício, né? A nossa meta é manter ele para otimizar a perfusão, otimizar o débito cardíaco. Com o líquido no interstício, isso é mais complicado ainda, por conta do edema que ele acaba causando. Só passando aqui adiante. Ok, então, feita a avaliação, definido a expansão, o que fazer, né? Qual escolha utilizar? Temos aí desde a solução fisiológica, as soluções balanceadas, né? Plasma Light, Ringer, albumina, e acredito que seja já de mais unânime a utilização de componentes do sangue para pacientes com choque hemorrágico, né? Isso, acredito eu, não vou entrar nesse mérito, é mais sedimentado já. Então, agora, entrar em alguns pontos que podem gerar algum debate na sequência, vou tentar passar bem rápido. Soluções balanceadas versus salina, né? Estudo SMART, sem diferença nos resultados, né? Em relação à mortalidade, em relação a vários desfechos, sem P significativo. Só fechar aqui que está na frente da minha tela. Efeito, então, de soluções balanceadas com cristalóide em relação à insuficiência renal, split. Também sem diferença significativa em relação à terapia de substituição renal. Não nos convenceu em relação à solução balanceada. Solução balanceada em meta-análise, comparando tudo isso. Dentro de toda uma meta-análise referindo soluções balanceadas, também sem desfecho significativo, tendendo para um ou outro lado. Um estudo que pode nos ajudar em alguma questão nesse ponto, o BASICS. Eu tinha essa apresentação de um ano atrás, 2 anos atrás, o BASICS estava em andamento, consultei hoje, ainda não encontrei o resultado, acredito que ainda esteja, o plano era randomizar mais de 10 mil doentes, né? O BASICS está comparando solução salina balanceada e, além disso, a velocidade de infusão mais acelerada ou mais lenta, né? Que também é um outro tema a ser bastante discutido. Ainda não temos resultados. Qual que é o meu pensamento em relação a isso? E acredito que, diante desses resultados, a gente possa refletir sobre os componentes, a composição desses dois grupos de cristalóides, né? O sódio, ele, como o Alejandro comentou, ele não é
nada fisiológico, ele tem uma concentração de sódio extremamente acima do nosso sódio sérico, então a tendência à hipernatremia ela acontece com o abuso do sódio, do cloreto de sódio, além da acidose hiperclorêmica devido ao cloro, né? Então, acho que o principal ponto entre você definir o uso de uma solução balanceada e do cloreto de sódio é pesar a questão da natremia do paciente com politrauma, TCE, né? Paciente com TCE, a gente sabe que esse nível de sódio ele é benéfico e outras condições nem tanto. Então, fazer esse equilíbrio em relação no momento da decisão. Coloides, aqui eu acho que vai ser algo mais rápido, mas também pode gerar uma discussão adiante. Então, os efeitos da ressuscitação de coloides com cristalóides na mortalidade de pacientes com choque. Isso do cristal. Uma tendência a ter benefícios, né, no grupo de coloides. Uma tendência, não foi significativo, mas teve uma tendência. Esse trabalho eu li em detalhes na época, foi um trabalho bastante cauteloso em relação à dose dos coloides, a qual coloide utilizar. Talvez isso acabou equilibrando os resultados na tendência para o coloide, mas é um trabalho de centro único. Então, a princípio, o coloide tem o seu espaço aí nesse cenário, mas será que ele realmente vale? Então, vamos rever todos. Questão do hidroximetil, 10%, aumento de mortalidade, aumento de insuficiência renal, graves complicações. Não foi o melhor cenário para o coloide, ele não ficou bem. Vamos então fazer com um coloide menos concentrado, dentro daquilo que eu comentei, né, do glicocálice, o quanto isso vai comprometer o estado inflamatório e edema, sem diferença em relação à salina. Então, sem resultado positivo. Mais um outro trabalho comparando com o Ringer na sepse. Também tendências mais de complicações para o lado do coloide, né? Cristalóide, no caso, solução balanceada, teve um resultado melhor, principalmente em insuficiência renal, no que diz respeito ao desfecho. Então, coloide também não. Aqui, diante disso, a Sociedade Europeia, em 2013, proibiu a utilização de coloide na Europa. Então, o coloide já vem há algum tempo sendo bastante desutilizado, vamos dizer assim, e corroborado com essa suspensão, né, com essa recomendação, principalmente ao risco de injúria renal nesses pacientes. Albumina é algo que a gente tem mais disponível no Brasil em relação a de 20%, claro, disponível que eu falo, a forma, né? Porque conseguir um frasco de albumina, dependendo do hospital, praticamente quase impossível. Claro que isso tem que ser muito pesado, não é uma crítica, isso é real. A albumina ela precisa ser muito avaliada em relação à tua necessidade de fato, né? Além do custo, qual é o benefício disso? Então, o SAFE comparou então a albumina com outros fluidos na ressuscitação, soro fisiológico teve o mesmo resultado. Comparado com todos os desfechos que foram analisados, o SAFE, né? Deixa eu passar aqui mais um. A albumina na utilização em pacientes com sepse, né, ou choque séptico. Também um resultado bastante frustrante em relação aos resultados mais duros finais. Não teve um resultado de significância importante. Aqui entra um cenário em que a albumina pode ser mais discutida, né? Pacientes com infecções bacterianas por peritonite, condições de cirrose. Acredito que não vou entrar muito em detalhes, mas a gente acaba entrando na questão do estado inflamatório, né? Talvez esses componentes tenham um benefício maior nos pacientes que têm uma pressão oncótica reduzida,
mas não tenham fragilidade vascular que o façam perder esse componente para o interstício como qualquer solução cristalóide, né? Ok, então, visto isso, como que ficam os órgãos que mais acabam sofrendo em relação à fluidoterapia, né? O rim e os pulmões. Então, dentro disso, eu vou começar a entrar aqui, entrando no final da apresentação, na fase de descalonamento, né? Então, todo esse ponto de vista de rim e pulmão, ele acaba tendo repercussão bastante significativa na nossa saída do paciente, né? Dias livres de ventilação, insuficiência renal com necessidade de hemodiálise ou não, o uso de baixa dose de furosemida, então, em pacientes com insuficiência renal, né? Estudo SPARC, que demonstrou que não houve piora em relação à insuficiência renal, não aumentou a mortalidade, o balanço com o uso da furosemida, óbvio, foi bem menor, e no sentido de complicações, não houve complicações da utilização da furosemida nessa fase de descalonamento, né? Da busca pelo balanço negativo. Não houve também redução estatística de mortalidade ou de outras complicações. A gente vê, através de outros trabalhos, que balanço hídrico negativo, eu vou começar a comentar aqui na frente, acaba auxiliando nessa questão ventilatória e renal também. Dentro do balanço hídrico e dessa fase de descalonamento, de ressuscitação, né? O NGAL, uma forma de medir a lesão renal e a perspectiva de evoluir para uma lesão renal dialítica, né? Foi avaliado um comparativo entre a furosemida e os marcadores, né? Então, o paciente ele tinha uma injúria renal, foi dosado o NGAL dele e foram divididos. O que foi observado? Pacientes com um NGAL elevado, eles acabaram evoluindo para terapia de substituição renal através dessa comparação com o uso da furosemida. O teste com estresse de furosemida, vou só adiantar aqui, ele foi tão preciso, ele teve significância estatística, assim como o NGAL, para predizer um paciente que possa evoluir para uma terapia dialítica. Então, se você tem um paciente com um certo grau de insuficiência renal, com um status volêmico já equilibrado, né, e ele não tem responsividade ao teste de furosemida, ele é um preditor tão fidedigno quanto alguns outros marcadores para terapia renal e falência renal. Ok, então uma revisão mostrou que o balanço negativo, o uso de diurético na mortalidade e na insuficiência renal, ele tem uma relevância importante, né? Você fazer um balanço negativo, você acaba interferindo tanto na mortalidade quanto no desfecho de terapia dialítica desse paciente. Então, aqui, como comentei, é mais um trabalho reforçando isso, que a associação entre o uso da furosemida e os resultados com um paciente em insuficiência renal, ele tem os seus benefícios na fase de descalonamento. Isso é importante, você avaliar que o paciente ele não tem mais a necessidade da ressuscitação inicial, né? E alguns trabalhos já mostram que o balanço hídrico acumulado muito positivo, ele é uma curva em U, né? Você negativar demais e positivar demais tem seus prós, seus contras, né? Então, buscar um balanço durante a evolução mais neutro, equilibrando as fases, isso é importante. Vários trabalhos também já compararam a questão de estratégias mais restritivas. Isso, eu vou acabar até entrando numa provocação aqui em relação a estratégias mais restritivas e estratégias mais liberais de fluidoterapia. Alguns trabalhos como o Classic demonstrou que estratégias mais restritivas mantiveram o resultado, não tiveram pioras dos desfechos, ou seja, você ser mais restritivo na fase inicial não prejudicou o teu paciente, né? Então,
isso principalmente é válido em pacientes com síndrome do desconforto, como no trabalho à direita, em que os dias livres de ventilação eles foram auxiliados por um balanço hídrico mais negativo. E agora, o contraponto disso, né, um trabalho também bastante forte, claro que com várias críticas a serem apontadas também, a utilização de fluidoterapia liberal restritiva em cirurgias abdominais, onde a mortalidade ela não teve alteração, porém o grupo de fluidoterapia mais restritiva culminou com desfechos renais piores. Esses desfechos eles não foram diálise, foram pioras da função renal, mas que não necessariamente culminaram em hemodiálise. Então aqui a gente acaba refletindo se o quanto também negativar demais isso pode ser prejudicial. Por isso a análise criteriosa da condição volêmica do teu paciente ela é muito relevante, né? Acho que é isso. A ideia era apresentar alguns pontos para que a gente pudesse ter tempo de discutir, debater. Acredito que tem muita gente com vários pontos a serem colocados e a gente está aqui para discutir. Ok. Muito bem, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? O Alejandro está por aí? Olá. Deixa eu ver se... Microfone... Deixa eu ver algo. Alejandro? Não estou ouvindo. Alô, o Rui fechou o microfone, está me ouvindo? Ok. Acho que agora abriu. Alô? Vamos lá. Obrigado, Zé. Vamos ver se tem. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo destravar. Acho que alguém travou todos os microfones. Você que desbloqueia aí, Alejandro, os microfones?
Tá aqui. Alejandro, está me ouvindo? Você que consegue liberar os microfones? Não? Oi, Nicolas. Então, destravei aqui já. É que eles têm que clicar na opção de destravar o microfone. Entendi. Beleza. O Zé Maurício perguntou aqui se é utilizado medidas dinâmicas ou estáticas. As variáveis dinâmicas são as melhores para serem avaliadas, né, em relação à fluido-responsividade. Claro que para ter variáveis dinâmicas você depende de ferramentas que possam medir isso. Então, Alô, está me ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Não, desculpe aí que estava com o microfone fechado, mas parabéns pela apresentação, e eu acho que a gente vai discutir uns assuntos, sim, que acho que vão ser produtivos aí para todo mundo. Você tocou vários assuntos aí, o pessoal pode ir fazendo suas perguntas aí no chat, e aí o Rui ou eu, a gente vai colocando, mas talvez é interessante para uma questão um pouco prática, talvez para os que estão no dia a dia, os pacientes na UTI ou mesmo na emergência, né? Eu te faria uma pergunta, ou talvez na tua experiência, como você faz a questão da fluidoterapia no dia a dia, num paciente com ventilação espontânea e num paciente com ventilação mecânica? Se você tiver que definir uma questão bem prática, beira-leito, para fazer num com espontânea e num com mecânica, como você faria, Nicolas? Ok, então, acho que o primeiro ponto é avaliar o momento do doente em relação à evolução da doença que está passando. Então, um paciente que está num franco, clinicamente avaliar essa perfusão, tem aí o Andrômeda que mostrou para a gente que a avaliação do tempo de enchimento capilar ela é tão importante quanto o lactato para avaliar a perfusão, então isso já é um marcador, e só de você estar examinando o paciente, você vê uma possibilidade de necessidade do fluido, né? Então, a avaliação clínica ela é relevante, não só o paciente que está oligúrico, ele não é o único motivo de fazer volume, então tem um paciente hipoperfundido, com sensório rebaixado, isso nos faz buscar um sinal de fluido responsividade nele, uma necessidade de um benefício da expansão. O paciente de ventilação espontânea pode ser utilizado a variação da veia cava, claro que tem várias limitações, né? Os valores, eles são também diferentes do paciente em ventilação mecânica. Acho que entra dentro dessa análise multi que eu quis comentar, né? Esse paciente, ele tem sinais de sobrecarga, ele tem uma congestão pulmonar, ele não tem. Então, posso pensar em fazer volume para ele. Ele tem uma hipoperfusão e alguns sinais indiretos, acaba com uma variabilidade no caso do paciente com ventilação espontânea acima, tem alguns trabalhos que falam 50%, né? Geralmente, esses pacientes que estão em ventilação espontânea, poucos estão invadidos com uma PA invasiva para eu tentar avaliar, por exemplo, a variação do volume sistólico através indiretamente da pressão de pulso. Então, quem tem essa ferramenta pode se utilizar disso, né? O próprio leg raising, ele é uma ferramenta para utilizar a fluidoresponsividade. Então, a ideia é, Alejandro, a avaliação multi, desde qual é o motivo que eu estou pensando no fluido, até o quanto esse paciente ele tem indícios de tolerância ao fluido, né? Isso vai muito do momento da doença. Por exemplo, tem um paciente que estava com a gente aqui ontem, que vinha numa fase de descalonamento do choque, um paciente em ventilação já mais prolongada, balanço negativo, sem disfunções orgânicas, entubado ainda e melhora, e durante a noite fez um choque séptico. Esse paciente que vinha numa fase de descalonamento, antes de eu pensar em avaliar a fluido-responsividade, diante de um choque, ele entrou naquela primeira fase de ressuscitação, ganhou volume para ter a primeira expansão. Então, acredito que se agarrar a essas medidas de fluido-responsividade única e exclusivamente, elas podem
talvez comprometer o raciocínio clínico global do paciente, em que momento da doença ele está, qual é a clínica que nos fez pensar o que ele está passando. Ok. Rui, quer comentar alguma coisa em relação a questões práticas ali? Está por aí? Porque eu queria falar para vocês o seguinte, como é um assunto bastante, diria, delicado, às vezes até na prática, né? Nós temos o paciente a ventilação espontânea, mais complicado, mais complexo de avaliar a fluidoresponsividade se a gente não tiver um paciente com um débito cardíaco monitorado para ver se ele é ou não respondedor, de acordo com a definição do aumento de 10 a 15% após uma prova de volume. Porque esse paciente de ventilação espontânea, ele, inclusive, as variações de volume sistólico ciclo a ciclo, considerando as fases do ciclo respiratório, também tem certo viés, por considerar que a respiração ela não é constante, não é um padrão único, então realmente é complicado. Mas, de fato, o paciente de ventilação espontânea, em que eu quero fazer uma prova de volume, é um grande desafio, mas aí eu levantaria uma questão, né? Muito se fala de reposição volêmica. E, a rigor, esses pacientes não precisam de reposição volêmica. Esses pacientes têm uma redistribuição da sua volemia, não perderam volume, de fato, por motivo algum. Eles apenas, como você tinha comentado, o volume estressado diminuiu, que é o volume que perfunde tecidos, e aumentou o leito de capacitância, e muito desse volume simplesmente foi represado no sistema de capacitância, aumentando o volume não estressado. Então, na verdade, assim, a gente não há que repor volume, ele não perdeu o volume. Entretanto, o desafio de fluidos representa uma forma de desafiar esse coração para saber se ele ainda tem capacidade para aumentar seu volume sistólico e, com isso, aumentar o débito cardíaco. Considerando isso, Nicolas, considerando que esses pacientes, sobretudo aqueles com choque vasoplégico, que apresentam uma redistribuição da sua volemia normal, diminuindo o volume estressado, né? E, portanto, por isso, diminuindo a perfusão, não será que esses pacientes se beneficiariam iniciando junto, ou talvez antes, do vasopressor? O que você acha com relação a isso? Sim, bem lembrado, Alejandro. Acabei não comentando, mas isso também é um pensamento que entra dentro dessa fisiologia que a gente comentou, né? Então, o vasoconstritor, ele não é um vasoconstritor arterial, ele também faz uma venoconstrição. Fazendo a venoconstrição, ele também resgata volume do sistema venoso, e nisso ele também redistribui, como você falou. O paciente não ficou depletado, ele só ficou distribuído de forma diferente do que estava quando equilibrado. Então, também existem vários trabalhos em relação à utilização de vasopressor precoce, inclusive vários trabalhos em utilização em linha, que nem você colocou na página, em periférico, em acesso periférico, e depois a estabilização no acesso central. Concordo plenamente que o vasopressor ele acaba, inclusive, reduzindo esse excesso de fluido que é dado na fase inicial de ressuscitação, justamente por só redistribuir o volume inicial, né? Concordo plenamente, acho que sim. É uma situação bastante relevante e aplico bastante na prática, de começar vasopressor o quanto antes. Ok. Tem uma pergunta aqui, Alexandre. Que você opinaria com relação ao índice de predição de hipotensão, né? De hipotensão quadro agudo. Poderia ser usado em pacientes críticos para além da cirurgia cardíaca?
Assim como todos os trabalhos que utilizam essas questões volêmicas em pós-operatório, entra dentro do que eu comentei sobre permeabilidade capilar, né? Claro que a cirurgia cardíaca, assim como outras cirurgias de grande porte, são cirurgias que levam ao estresse, né? Mas replicar toda a condição de análise dentro de condições menos inflamatórias para o ambiente de terapia intensiva numa condição de choque, por exemplo, séptico, um estado mais hiperdinâmico e vasodilatado, é difícil levar todas essas medidas para a terapia intensiva. Então, individualizar ainda a análise da predição, ela acredito ser o segredo ainda desse manejo. Uhum. Eu também penso que índices, né? Tem o Shock Index também, né? Bastante prático. Acredito que os índices e os scores eles auxiliam, até porque usam muito os valores da macrohemodinâmica, né? Eu sou suspeito porque defendo muito o olhar fino e com carinho da microhemodinâmica, ou seja, da microcirculação. E realmente, quando a gente usa valores de macrohemodinâmica, quer isolados ou associados em scores, né? A gente olha a macroperfusão, mas muitas vezes a gente descuida um pouco a microcirculação. Então, embora sejam úteis, né, eu acredito que o foco seja mais voltado realmente para a microcirculação. Pelo menos essa tem sido até agora o foco, né? Desde que eu manejo esse tipo de pacientes. Eu queria levantar também outra questão, Lucas, que eu acho importante, né? Até já tinha comentado no nosso grupo, quando estivemos fazendo aquela enquete interessante, o survey, para ver o que opinavam os colegas do grupo. Nós temos hoje o Surviving Sepsis Campaign, né? As diretrizes do Surviving, que dentre as diferentes recomendações e sugestões está a ressuscitação volêmica conforme preconizado pelo Surviving, né? E digo que polêmica porque nós temos tido até carta, né? Até abaixo-assinado, diria, internacional, pedindo para a derrubada do Surviving Sepsis Campaign. E recentemente, essa semana, publicou uma diretriz da Associação Academia Americana, o que seria a Abramed brasileira, né? A CEP, publicando suas próprias diretrizes em relação à antibioticoterapia, em relação a manejo inicial, e dentre eles a questão da ressuscitação volêmica. E um dos pontos polêmicos tem sido o famoso bolus, né? De 30 ml por quilo. Já foi 20, agora é 30, né? E o interessante é que esse bolus agora é preconizado ser passado 30 ml por quilo numa hora, né? Era 6 horas, era 3 horas, agora é 1 hora. A pergunta a Surviving Sepsis Campaign não especifica se esse 30 ml por quilo tem que ser por quilo de peso atual, por quilo de peso ideal, por quilo de peso ajustado, por quilo de peso seco, enfim. Lembrando que 30 ml por quilo, se for um paciente de 30 quilos, é 900 ml de fluido. Se for um paciente de 150 quilos, um grande obeso, é 4,5 litros para ser passado numa hora, né? Na tua prática, você usa o 30 ml por quilo? E se você usar 30 ml por quilo, qual peso você escolhe? Ou você usa a ressuscitação com volumes fixos, né? Ou seja, aqueles desafios à base de 500 ml de cristalóide para correr em 30 minutos. Como é a tua prática e o que você acha da recomendação do Surviving, Nicolas? Claro. Aí, nesse assunto, Alejandro, a gente acaba misturando 2 pontos, no seguinte sentido. As recomendações e guidelines, eles, de certa forma,
servem para tentar equilibrar uma conduta, né, de forma a atender especialistas e não especialistas, né? Então, isso é uma recomendação para você tentar nivelar e equilibrar uma conduta. Quando a gente começa a discutir fluido, responsividade e todos esses critérios que a gente comentou, é uma situação em que dar 30 ml por quilo, independente do peso, ela foge de tudo que a gente comentou, né? A gente não teve uma avaliação prévia, a gente não refletiu sobre aquilo, então foi algo muito engessado. Na prática, eu sempre, tirando a fase inicial, isso a gente acaba fazendo, acho que intuitivamente, né? Aquela fase inicial que eu comentei do choque, da ressuscitação. O paciente está macrohemodinamicamente, francamente descompensado, em vias de uma PCR, fazer uma expansão com cristalóide. Então, tirando essa fase inicial, em que é uma condição totalmente rápida e iminente de descompensação, todo o fluido, eu costumo fazer uma avaliação prévia, tanto da responsividade, a gente pode comentar sobre como isso pode ser feito, quanto da tolerância e necessidade. Esse mesmo paciente que eu comentei de ontem, paciente saindo em fase de descalonamento, fez um choque séptico, mal distribuído, com uma volemia dele, com certeza, não estava distribuída adequadamente, precisou de uma expansão inicial, mas na hora de você refletir do segunda alíquota, você já consegue refletir um pouco melhor sobre isso. Então, no que você comentou em relação aos 30 ml por quilo, eu acredito que a gente, quando vai fazer alguma recomendação, as sociedades nesse sentido fazem, elas pensam em algo para generalizar, né, uma conduta. Concordo com você que não ficou específico em relação ao peso, né? 900 ml é diferente de 3.600, dependendo do paciente, mas considerando que aquilo foi uma recomendação na fase inicial, na fase de ressuscitação, então acredito que isso não vai ter um impacto final muito relevante, porque é um objetivo de equilibrar toda uma conduta com especialistas e não especialistas. Eu fiz essa pergunta propositalmente porque eu estive fazendo uma revisão esses dias a respeito do assunto. É interessante que nos Estados Unidos, que tem o sistema Medicare, Medicaid, que é o sistema que controla a questão do funcionamento e pagamento dos hospitais do sistema privado para a remuneração. É interessante que eles aderiram ao Survival Sepsis Campaign e, de alguma forma, impunham os hospitais, dentro desse sistema, obrigatoriamente fazer o 30 ml por quilo como forma de uma ressuscitação inicial. Caso contrário, vinha uma espécie de glosa de pagamentos. Então, os médicos lá se sentiam bastante pressionados a ter que fazer para evitar as glosas. E, por outro lado, não se sentiam confortáveis de dar volumes, ou talvez volumes muito aquém do que deveria para pacientes de baixo peso ou muito além para pacientes obesos ou grande obesos, né? E eu tenho visto aí na literatura alguns estudos, não são ensaios, aliás, está em andamento um ensaio clínico avaliando e comparando o uso do peso ideal, do peso atual e do peso ajustado. Espero que esse ensaio clínico, da forma como foi feito o desenho, ele possa trazer alguma resposta mais consistente. Eu tenho encontrado, desde o uso do peso atual, o peso ideal e, recentemente, um estudo falando do peso ajustado, mas todos eles realmente concordam numa coisa, que precisa definir benefícios e prejuízos de usar o outro peso em função dos impactos, né, positivos ou negativos que possa trazer essa ressuscitação bulêmica, né? Então, posso dizer que não há realmente um consenso no momento,
mas certamente o Surviving ele não cita e não menciona. E eu acho ser importante porque o que acontece? A gente está acostumado na UTI titular as drogas vasoativas, os sinotrópicos, sedativos, opioides, bloqueadores neuromusculares por quilo de peso, né? Então, essa questão eu acho que nos desafia a definir em cada cenário, seja de sedação, de analgesia, de bloqueio neuromuscular, e por que não esse desafio de fluidos, levantar a questão de qual seria a melhor forma de manejar essa população especial, como é considerada para obesos e para baixo peso, né? Então, apesar de não haver ainda uma resposta definitiva, eu acho que é um assunto interessante e que eu pessoalmente espero que estudos do porte de ensaios clínicos, de trials, possam nos fornecer alguma resposta. O Alexandre, você queria comentar algumas questões? Eu gostaria de ouvir você, que você também maneja do assunto. Caiu, Alexandre? Isso aí, Leandro. Só para finalizar um pouquinho esse gancho que você deixou, e a gente já comenta aí, o Alexandre perguntou também dos métodos, para a gente entrar nessa parte. Vejo essa questão da volemia e como a gente pensa na ventilação mecânica em relação à complacência. Então, drive de 15 é o limite de uma proteção, né? Isso pode ser um marcador, assim, é uma análise refinada em que a terapia intensiva faz isso de forma um pouco mais precisa. O fluido pode se encaixar nessa mesma visão, em que eu vou fazer o que o paciente precisa dentro do protetor e não um número cabalístico aí de 30 ml. É a mesma coisa que pensar que um pulmão ele ventila com o tamanho que ele cabe para ficar dentro da proteção. Então eu vou expandir dentro da volemia que cabe para ele. Muito bem, isso é por aí mesmo. Alexandre? Oi, estou aqui. Tá ouvindo bem? Estamos sim. É que eu estou no plantão, peço perdão. Teve um outro Alexandre também aí no grupo que fez algumas perguntas. Eu estava acompanhando. Não, Nicolas, saudade de pedir vaga para você. Você foi para o litoral e me abandonou. Tudo bem? Não, queria aproveitar fazer alguns comentários rápidos de métodos, né, que são vários métodos de fluido-responsividade para testar se o paciente responde a volume. E os melhores, variação de pressão de pulso, variação de volume sistólico, variação de pressão sistólica delta-down, variação de oxímetro, precisam daquele volume corrente antigo, 8 ml por quilo predito, o PIP menor que 10, e geralmente paciente curarizado. E na UTI, hoje em dia, nós não praticamos muito isso mais, né? Principalmente paciente com SARA, que precisa da ventilação protetora, esses métodos que têm a melhor área sobre a curva, a melhor sensibilidade, eles praticamente deixam de ser usados por conta da ventilação mecânica atual, que é uma ventilação protetora para diminuir FILE e outras lesões pulmonares, né? Então, os métodos mais acurados, antigos, eles têm pouca prática hoje em dia, exceto em ambientes em que você possa usar um volume corrente alto, talvez num centro cirúrgico, né? Falar desses métodos de maior acurácia. Estão ouvindo? Estamos sim. Sim, perdão, é que eu falo sem falar, depois eu esqueço. Eu queria aproveitar, falar de alguns métodos alternativos, né? Nós demos uma estudada lá na Vila, no tempo que eu fazia residência com o Rui, com o Alejandro, com a doutora Márcia Bochagata, a Simone Bronzato, que foram nossos coordenadores na época, o Alejandro era o coordenador nosso lá da residência. Estudamos alguns métodos, por exemplo, o uso da saturação venosa central pré e pós-desafio de volume, ou pré e pós-elevação passiva das pernas, saturação venosa central de O2. E alguns trabalhos mostram que um aumento de 5% na saturação venosa central, o paciente pode ser fluido responsivo, né? É um método que dá para ser usado em qualquer UTI, não precisa ser com alta tecnologia,
você colhe a gasometria venosa central pré e pós o desafio de volume, ou pré e pós a elevação passiva das pernas. O aumento dessa saturação venosa equivaleria àquele aumento do débito cardíaco de 15%, né, para dizer que é fluido responsivo. É um método fácil, rápido, mas o exame assim, não pode ser um laboratório que vai soltar o exame daqui a 12 horas. Aí também não vai ter valor nenhum para ver a fluido responsividade dos doentes. E também, um outro método alternativo seria usar a capnografia. Um aumento de CO2 pré e pós elevação passiva das pernas, ou pré e pós um desafio volêmico, um CO2 aumentado em 5%, também indicaria uma fluido-responsividade. Fora o ecocardiograma, né, que você pode fazer aquele delta VTI pré e pós, né, sendo que o transtorácico tem o problema de, se você sair da janela que você está, você já tem um viés de valor, né, já te atrapalharia. Seria melhor com ecotransesofágico. E tem métodos também usando carótidas, tem uma gama de métodos de fluido-responsividade que são apaixonantes de se estudar. Era mais para falar desses, do CO2, pela capnografia, e a saturação venosa central, CO2, que UTIs sem maiores tecnologias e até emergências podem usar para ver se o paciente responde a volume. E aproveitando para terminar, eu ia perguntar como que os senhores fazem a derressuscitação? Qual vocês usam furosemida? Como é que vocês fazem isso para derressuscitar o paciente que passou aquela fase da reposição volêmica rápida, depois ele começa a ficar com balanço positivo, congesto? Como é que vocês fazem? Qual o momento que vocês veem para iniciar a derressuscitação desses pacientes? Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Nicolas. Prazer revê-lo. Um abraço em todo mundo aí. Abraço, Alexandre. Então, eu anotei aqui do que você comentou, eu queria tecer alguns comentários também. Em relação à complacência, né, você comentou de ventilar o paciente com 6 ml, 8 ml, isso muda, claro. Acho que não há problemas em relação a aumentar o volume para fazer essa análise, é algo muito rápido. O problema maior em relação a isso envolve a própria complacência dos pacientes que a gente ventila. Como eu demonstrei, foi uma das figuras bem rápidas que passou ali, uma complacência reduzida, ela interfere nas pressões intratorácicas e nessas variabilidades. Então, não necessariamente o volume, que sim impacta, mas a própria redução da complacência já é um viés dessa ferramenta de análise que você comentou, né? Então, isso já é um outro grande. Em relação ao que você comentou do própria capnografia e a avaliação da saturação venosa, claro, não é uma avaliação naquele momento da fluido-responsividade, né? Você não tem uma resposta aos seus olhos, como uma variação do volume sistólico ou outra aferição de débito cardíaco, mas no racional do motivo, né? É a resposta. A gente está buscando uma melhora da perfusão, você teve a melhora da perfusão através de uma melhora da hiperlactatemia, através da melhora da saturação venosa, através do CO2, que indiretamente está aferindo o gap de CO2, né? Então, são formas talvez mais lentas em relação à velocidade da tua resposta, mas que traduzem o que a gente está buscando. Então, são excelentes ferramentas para serem utilizadas em situações em que a gente não tem o dispositivo para uma avaliação imediata. Eu sempre penso que a gente tem que fazer o que está mais habilitado, mais acostumado e disponível. Então, quem tem eco vai pegando mão, uma hora está fazendo bem a VTI. Quem tem a PA invasiva, calcula. Quem tem Swan-Ganz médio, quem tem minimamente invasivo, o Vigileu faz. Então, se aprimorar naquilo que tem disponível e usar aquilo com toda essa cautela. E para finalizar, em relação ao que você perguntou da ressuscitação, né? É muito comum a questão do diurético, eu comentei no final da apresentação. Eu tenho o hábito, não sei o quanto isso tem alguma evidência de fato, de utilizar bastante hidroclorotiazida como um diurético natriurético, principalmente quando a gente acaba abusando do cloreto de sódio, né, e fazendo muita hipernatremia. O paciente ele não é um renal agudo no sentido de não ter responsividade ao hidroclorotiazida. Eu gosto de usar porque ele faz uma natriurese também e acaba
puxando um pouco do sódio junto. Acho que de diferente do que é muito comentado é isso. E furosemida quando cabe também, né? Ok, obrigado, Alexandre, pela intervenção, muito pertinente. Eu queria comentar talvez algumas coisas para os que estão aí também nos ouvindo, e umas questões práticas, né? E também talvez como conselho. O teste de elevação passiva das pernas na verdade, ele é um espelho, ele representa uma prova de volume, né? Muitos confundem e acham que o teste de elevação é em si um marcador. Não, ele não é um marcador, ele é a prova de volume, né? Ele representa o desafio de fluidos, com a vantagem que pode ser revertido rapidamente caso o paciente já tenha estado nesse momento no platô da curva de Frank-Starling e talvez esteja tendo algum tipo de descompensação por esse aumento do retorno venoso expressado pela quantidade de sangue que aumenta fazendo o teste. Mas o teste, quando é possível ser feito, porque nem todo paciente pode fazer da forma correta da técnica, associando a um marcador, um paciente em ventilação espontânea. Eu comentava hoje com os residentes, justo estávamos discutindo sobre isso, bem hoje, né, bem coincidentemente. E eu falava para eles, olha, infelizmente, nós não temos muita tecnologia à disposição, principalmente no Sistema Único de Saúde, mas em outros lugares, nos Estados Unidos, por exemplo, tem métodos de aferição do débito cardíaco que não são invasivos, né? Tem o NICO, que é o Non-Invasive Cardiac Output, que é com base na reinalação parcial de CO2, né? E tem os métodos de bioimpedância e bioreactância, né? Então, são métodos que, apesar que não tem ganho um espaço muito grande para paciente crítico, mas para paciente em ventilação espontânea, que talvez não está numa situação tão grave, eles acreditam que tenham seu lugar. E nós teríamos uma aferição de débito cardíaco associado talvez a um teste de elevação passiva das pernas que poderia ser útil para esse paciente em ventilação espontânea. Nesse paciente em ventilação espontânea é possível, antigamente era feito o delta PVC, maior ou igual a 1 milímetro de mercúrio, era usado como um marcador dinâmico associado às fases do ciclo respiratório. Nós temos o delta PP em paciente com ventilação espontânea, com uma manobra de Valsalva ou com uma inspiração forçada, né? Quase uma manobra de Müller também. E isso para evitar o viés da variabilidade da respiração, da inspiração e expiração. Já tem estudos que têm apresentado essa técnica para pacientes de ventilação espontânea. Entretanto, é evidente que precisa muito da colaboração do paciente, né, para ele poder fazer a manobra, e isso aí é um grande empecilho. E temos métodos que já são um pouco mais invasivos, diríamos assim, com ecotranstorácico ou ecotransesofágico, avaliando o débito, o problema é a janela, e o transesofágico, para avaliar velocidade de fluxo aórtico, tem um problema do acesso à tecnologia do ecotransesofágico. O ETCO2 seria muito interessante, mas em paciente em ventilação espontânea, nós não dispomos daquele dispositivo para poder avaliar, e aí nós teríamos também o viés ou a influência da exalação, que também não é constante, não é uniforme no paciente. Mas, hipoteticamente, poderia ser usado. Mas nós temos, sim, temos algumas ferramentas em ventilação espontânea para poder avaliar. Mas, como comentou Lucas, a ecografia, talvez, o índice de colababilidade do VIH, recentemente tem saído estudos a respeito disso, que antigamente era só para correlacionar o colabamento com bulimia, mais de 50% do colabamento, inclusive é usado na ecocardiografia para avaliar parâmetros de ecocardiografia. Mas já estão saindo alguns estudos ali, logicamente, com as limitações que eles têm, em relação à fluido-responsividade, com um índice de colabamento maior de 50%. E a jugular, inclusive, né? Às vezes não é possível
ter uma janela subcostal para avaliar uma cava, né? Imagine um paciente cirúrgico, né? É difícil avaliar essa cava, mas podemos talvez ter acesso à jugular e poder ter essa avaliação. Então, assim, a título talvez de orientação para quem está nos ouvindo, né? Algumas alternativas práticas associando o teste de elevação passiva das pernas, quando possível, a alguma dessas ferramentas também, se estiver disponível. Com relação à ressuscitação, o Alexandre comentou, a gente usa na UTI o diurético. Algum tempo atrás, eu fiz uma revisão e estudei o método PAL, que é associado a albumina, ventilação mecânica e diurético. Achei muito interessante, né? Tem alguns estudos a respeito disso. Tem um fundamento fisiológico plausível para aumentar a pressão oncótica, aumentar a PIP, ventilação mecânica, e usar o diurético para poder fazer a ressuscitação, né, como é chamado. Mas a gente tem um problema da albumina, né, que no Brasil a gente tem limitação para ter acesso ao uso, principalmente no Sistema Único de Saúde, e também nos convênios que eles glosam quando a gente não apresenta uma indicação muito precisa. Então, finalmente terminamos usando o diurético também, como já foi amplamente falado, para fazer a ressuscitação nesse tipo de pacientes. Bom, tem uma pergunta aí, Nicolás, em relação agora ao delta-PP, né? A pergunta é a seguinte, é o Marcos que pergunta. Primeiro, parabeniza pela tua apresentação, e ele gostaria de saber sobre o uso do delta-PP na prática beira-leito, até que ponto é fidedigno e quando visto através do monitor de PA invasiva. Que o método em si ele tem a sua validade, né? Em relação à PA invasiva, já é descrito que uma variabilidade maior do que 12% a 14% tem sinais de fluido responsividade, mas é preciso ter todo o cuidado, como qualquer manobra e qualquer medida dessa variação. Então, o posicionamento do transdutor na hora de fazer a manobra, o alinhamento adequado com o eixo flebostático, as características da ventilação, se elas estão adequadas também, se o paciente ele não teve alguma variação na parte ventilatória. Então, todos os cuidados que o próprio método já recomenda, né? Então, se ele for realizado com a técnica e com os cuidados adequados, a beira-leito ele é um bom auxiliar para quem dispõe de pressão invasiva na avaliação hemodinâmica. Com relação ao delta-PP, algumas considerações, né? O pai do delta-PP, que é o Frederick Pichard, quando ele publicou o estudo da variação de pressão de pulso, já tinha comentado o Alexandre, que é um método que se correlaciona bastante com o conceito do que é paciente fluido responsivo. Entretanto, ele precisa ser feito nos moldes que o Frederick Pichard ele fez quando publicou o estudo. Então, é 8 ml por quilo, o paciente não pode estar em ventilação, então tem que estar realmente sem drive respiratório, o paciente tem que ter uma PIP mínima, né, acima de 5, e não pode ter arritmias, obviamente por conta da variabilidade que teria essa pressão de pulso, né? Diante disso, né, a gente teria que colocar esse paciente nessas condições para minimizar o viés quando a gente usar o ponto de corte, né, de 13% que ele estabeleceu no estudo. Recentemente, há uns 2 ou 3 meses atrás, eu tive a oportunidade de ver um estudo que foi publicado que compararam 8 ml por quilo com 6 ml por quilo. Toda vez que estamos na era dos 6 ml por quilo, né, já passamos pelo 15, pelo 10, pelo 8, agora estamos na era dos 6 ml por quilo, principalmente no paciente em SARA, né?
E não viu nenhuma diferença entre usar 6 ml por quilo ou usar 8 ml por quilo. Então, apesar de não ser um ensaio, esse estudo, de alguma forma baliza a gente poder usar 6 ml por quilo e usar a variação de pressão de pulso nesse tipo de paciente de ventilação mecânica. E em paciente com ventilação espontânea, embora é controverso, tem os estudos publicados em que usa a variação de pressão de pulso, mas desde que seja feito na manobra de Valsalva, então durante 10 segundos tem que fazer a expiração forçada e interpretar a curva, porque vai ter uma queda importante da pressão de pulso. Então, maior que 52% de diferença da pressão de pulso com relação ao pré-teste seria um paciente fluido responsivo. Né? E na inspiração forçada, né, em que aumenta, pelo contrário, a pressão de pulso, um cutoff de 12%, também o estudo validou como um marcador de fluido responsividade em pacientes com ventilação espontânea. Volto a insistir que, apesar das críticas e dos vieses, são marcadores que têm sido estudados, né? Mas temos que reconhecer que o grande empecilho para executar significa ter a colaboração do paciente para poder fazer corretamente tanto a manobra de inspiração forçada quanto a manobra de expiração forçada ou a manobra de Valsalva. Rui, quer comentar fazer seus comentários a respeito disso? Quero. Bom, esse é um assunto que vocês sabem, quem me conhece sabe que eu gosto muito desse assunto, estudei muito esse assunto e é uma das minhas maiores frustrações, né? Porque é um conhecimento complexo e que cada vez eu uso menos. Por quê? Porque é aquilo que eu já falei várias vezes, né? A gente vem fazendo cada vez menos volume, né? O volume é a solução para cada vez menos situações. Tinha aí um uso na sepse, nas primeiras horas, que vem sido questionado, inclusive isso. Então, eu sempre falei que volume é mais uma situação do médico da emergência, né? Na UTI, são raras as situações que você vai precisar fazer volume, a não ser que o paciente efetivamente tenha perdido o volume, né? A gente lida com outras situações. Ou numa fase tardia já, que no volume não é a solução. Porém, eu tenho visto ultimamente, o Daniel sempre me cobrou isso, né? Que eu sempre tive um discurso anti-soro, né? E o Daniel me falou que começou a ver uns pacientes desidratados depois que eu comecei a falar isso na região inteira. E é verdade, eu também estou pegando alguns pacientes desidratados agora, especialmente no Covid, não sei se por febre, pelo esforço muito aumentado, ou por realmente não estar recebendo fluidos, né? Mas, enfim, complementando algumas informações aí do que vocês já falaram, acho que o Nicolas foi muito feliz naquela frase que ele falou, vê o que você tem e domine muito o que você tem, porque eu vejo o problema é esse, por exemplo, já vi serviços que tem o Vigileu, aí o pessoal olha o VVS, aí fala que o VVS é fluido responsivo e faz soro até o VVS se tornar fluido responsivo, tá errado. Né? A primeira pergunta é, esse paciente precisava de soro, por acaso? O VVS está te dizendo que ele é fluido responsivo, não quer dizer que ele precisa de soro. É o slide do Nicolas, né? Ele coloca, precisa, responde e tolera, né? Minha pergunta não foi respondida. Então, minha dica para todo mundo aí é, veja o que você tem, mas domine o que você tem. Não tem um entendimento superficial do teu equipamento, como, por exemplo, no caso do Vigilância e do VVS, né? Citando coisas que não foi falado, né, pelos outros aí. Tem agora também, eu uso bastante o ultrassom de carótida, VTI da carótida, né, às vezes você não consegue a janela da via de saída do ventrículo esquerdo, o paciente às vezes tem uma janela ruim, e dá para você usar um VTI, porque assim, fluxo arterial de sangue é o mesmo, é o fluxo em todos os grandes vasos do organismo, então você pode fazer isso em carótida também. Aí tem o viés lá de você medir na posição diferente, né? Que a mesma coisa se aplica para tudo, né? Até para via saída de ventrículo esquerdo também. E tem também agora um monitor de capilar, né? Que é o ClearSight do Vigileu. Tem uma marca israelense que chama KNAP, que também consegue fazer aí a monitorização de débito e medida de fluido de responsividade pela monitorização capilar. Então, a dica é, a monitorização e o grau de monitorização acompanha a gravidade do paciente. Então, por exemplo, pacientes menos graves, cirurgia eletiva, pode muito bem você fazer uma monitorização não invasiva, né? Mas quanto mais grave o paciente, mais invasiva a sua monitorização. E lembrando que como eu falei, a maioria das situações hoje em dia não se resolve com fluido, não é o problema. Você tem que entender qual que é a causa do choque e atuar na causa do choque, né? Normalmente é bem comum a gente pegar choque vasoplégico, né? Choque séptico, ou mesmo no cardiogênico com vasoplegia,
E o problema é a perda do volume estressado, não é mais volume, né? Você não perdeu o volume está lá, só que ele não está sendo efetivo, né? Você precisa estressar o volume. Bom, é isso. Em relação a perguntas, tem uma pergunta da Helen, em relação acredito que seja delta PP mesmo, em relação a um valor limite de complacência que interfira no delta PP ao ponto de inviabilizar. Eu entendo que está perguntando da complacência pulmonar num paciente com delta PP em ventilação mecânica. É isso, Helen? Ou você está falando da complacência da artéria, na verdade, que também pode influenciar na onda de pressão de pulso e isso representar em algum viés? Eu entendo que seja complacência pulmonar. É isso mesmo? Acho que a complacência pulmonar tem uma figura que eu mostrei. Ela falou pulmonar. Compartilhar ela de novo aqui. Não sei se está aparecendo aí já. Que é esse gráfico em que a... Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para o meio da minha tela. Está aparecendo na tela aí? Uhum, sim. Então, que a avaliação da responsividade aqui é baseado na variação da pressão de pulso, esse trabalho. Então, que ele tem um viés em sua especificidade dependendo da complacência pulmonar. Quanto menor a complacência, essa curva ROC ela vai perdendo a sua sensibilidade e especificidade. Não lembro de ter encontrado nada que tenha um valor inferior ou superior em relação à complacência, só ter esse conhecimento de que pode ser um fator confundidor na hora da avaliação, né? Não necessariamente você está sendo tão preciso na tua avaliação, somar com outros métodos ou outras análises. Sobre a fase de ressuscitação, esqueci de comentar que vocês estavam falando aí. Na minha opinião, a fase de ressuscitação é muito também heterogeneia nossa, né? A gente está normalmente com o paciente com balanço muito positivo, porque a gente deu volume em excesso, né? E aí isso entra tem um artigo muito legal que depois eu coloco no grupo, que ele chama de creep fluid, né? Que são aqueles volumes não contabilizados, na verdade. Então, a gente tira o soro base, e isso a gente aprendeu, graças a Deus eu não tenho visto mais prescrição com soro base desnecessário, mas a gente acha que não está dando volume, aí fala, mas o paciente está com balanço muito positivo, não sei o que está acontecendo. Gente, é o tal do creep fluid, é a diluição das drogas. Se você for contabilizar só diluição de antibiótico, diluição de droga, se você não tiver cuidado com isso, não está pensando nisso, você está dando tranquilamente uns 2 litros de soro para o paciente. E ainda tem o soro não contabilizado, por exemplo, a água da seringa, a água da medicação injetável, que às vezes ele diluiu 10 ml cada vez que ele foi fazer, a gente acha que é pouco, mas isso no final pode dar 200, 300 ml, né? Então, um estudo que ele fala que o creep fluid é em torno de 1,5 litro, que é esses não contabilizados, não é nem a diluição do soro, é tipo esses bolozinhos de seringa, por exemplo. Então, revejam a prescrição, porque se você não pensa nisso, com certeza o teu paciente está recebendo muito volume todos os dias, e aí a fase de ressuscitação vai ficar bem mais difícil, porque, na verdade, você está tentando corrigir uma iatrogenia, né? Se você mantém o paciente com um balanço ali neutro, você não tem tanto problema na derressuscitação. Mas, enfim, preciso da derressuscitação, eu faço o que todo mundo falou aí, diurético, né? Só que existe também em literatura previsto você até fazer hemodiálise para retirada de fluidos, tá? E isso é feito, tá? Os profissionais de grandes serviços, a Carmen já deu vários casos clínicos que ela fez isso, um paciente que o balanço positivo estava atrapalhando o desmame, ela fez uma sessão de hemodiálise para retirar o paciente do respirador, né? É determinado que o problema era sobrecarga voleira. Não estou dizendo que isso tem que ser feito de rotina, né? Mas também é uma opção. Mas o que a gente faz na prática é diurético mesmo. Cuidado com essa fase é quando parar também a derressuscitação, né? Uma outra pergunta, quando que já se equilibrou tudo? Porque daí, às vezes você tem o risco de também depletar o paciente. Algumas literaturas pontuam isso. E o potássio, né? Isso eu tenho visto na prática, Nicolas. A gente está, graças a Deus, a gente está saindo do viés de botar volume demais. E eu estou vendo agora na prática o pessoal fazer isso mesmo, tirar volume e meter muito diurético no paciente que já estava normovolêmico. Eu tenho visto até algumas iras pré-renais pela inversão, né? Eu fico feliz, porque por tantos anos a gente passou por um paradigma aí, um hábito de hiperidratar, e agora a gente está vendo algumas situações ao contrário. Mas, enfim, tem que ter bom senso, né, gente? Né? O excesso nunca é bom. Nem excesso de soro, nem manter o paciente desidratado com diurético e causando hipovolemia, né?
Pois é, pois é. Aproveitando o seu Eu queria comentar alguma com relação à questão da complacência e o Delta PP que perguntaram. Uma pergunta interessante, porque, na verdade, o princípio da fluidorresponsividade, paciente de ventilação mecânica e o Delta PP, ou da variação da pressão de pulso, se baseia inteiramente nos efeitos da pressão positiva sobre o retorno venoso, né? Paciente de ventilação mecânica, durante a inspiração, que nós temos a maior pressão positiva, né? Diminui o retorno venoso e aumenta o retorno venoso do lado esquerdo para o átrio. E quando nós temos o método, né? O método, quando foi criado com 8 ml por quilo, presumia uma pressão intratorácica X, que na verdade na prática não funciona assim, né? Especialmente quando o paciente tem um pulmão duro, um pulmão com SARA, e a gente sabe que a pressão intratorácica ela pode aumentar muito, né? Durante a ventilação mecânica, especialmente se a gente pretende dar 8 ml por quilo, que de fato a gente não faz isso no paciente com SARA. Então, realmente, a complacência ela tem um efeito sobre o método Delta PP, mas o efeito em si decorre da pressão intratorácica que essa pobre complacência vai gerar dentro, o que vai gerar sobre o retorno venoso. Agora, concordo com o Nicolas, também não tenho um cutoff, acredito que não tenha sido estudada, não conheço nenhum estudo em relação a especificamente complacência versus cutoff de Delta PP. Mas pela fisiopatologia, com certeza, não duvido que isso tenha uma influência, sim, através da pressão intratorácica. Estamos lidando com pacientes com inteiramente pressão positiva durante a fase INS e a fase EX. A variação da pressão intratorácica, que é muito comum no paciente com uma complacência reduzida, certamente vai ter influência no resultado desse Delta PP. Se você vê a aula aí do Nicolas, que ele resumiu bem, eu vou lembrar de fluidorresponsividade, todos os métodos têm falhas, né? E não são falhas raras, né? São falhas que no dia a dia da UTI são muito frequentes. Então, o VVS, por exemplo, tem o problema da arritmia, da fibrilação atrial. O Delta PP tem um problema que é a interação coração-pulmão. Então, você precisa de um volume de corrente suficiente para gerar uma interação significativa, né? Depende da complacência. Que mais? O eco, o ultrassom depende da janela, depende de você conseguir a mesma janela as duas vezes. Então, assim, não tem nenhum método perfeito. Eu sempre falo isso para os residentes. Quando você tem várias alternativas para uma coisa, é porque nenhuma delas é boa. Porque se tivesse uma que é a maravilhosa, é essa que você está usando. A gente não estava discutindo 10, 20 métodos, né? Então, quando você tem muitos métodos, é porque todos eles têm limitação. E isso que acontece na fluidorresponsividade. Então, vou repetir a frase do Nicolas. Vê o que você tem e domine o que você tem. Você não precisa dominar 20 métodos, mas domine o que você tem. Se você tem vigileu, domine vigileu. Se você tem ultrassom, domine ultrassom. Se você vai ter que olhar gap de CO2, variação de CO2, domine isso, né? É isso que você precisa junto com a clínica e você vai conseguir conduzir bem o paciente. A gente percebe que a gente acha que você tem uma monitorização muito avançada, claro que ajuda, né? Mas dá para fazer, dá para trabalhar tranquilamente sem monitorização muito avançada se você dominar o que você tem. Eu tenho serviços que eu não tenho nada. Eu tenho o meu eco, o meu aparelho, que é bem limitado. Eu tenho gap de CO2 lactato, saturação venosa central, e eu tenho a clínica, diurese, perfusão, tempo de enchimento capilar. Eu conduzo muito bem os pacientes só com isso, né? Então, dá para fazer, mas é o que eu falei. O maior erro é não dominar o método que você tem. Eu vejo isso direto. Inclusive, nas UTIs mais de ponta, eu vejo muita gente com muita tecnologia que não sabe usar. Como o caso do vigileu, que eu já citei o exemplo. Já cansei de ver UTIs que o paciente foi hidratado até a hipervolemia, sem necessidade, porque o pessoal queria atingir um VVS não fluido responsivo. Nós somos fluido responsivos, gente. É normal o paciente ser fluido responsivo, não é anormal, não é patológico, né? Então, não é assim que você faz a reposição volêmica. Vai descalonando também as possibilidades, né? Você começa com o que tem de mais fidedigno, que são variáveis dinâmicas. Você não tem aquilo, você vai utilizar variáveis estáticas e você vai para a questão clínica e a perfusão, como o Alexandre comentou. O importante é você ir buscando essas respostas, né? E não expandir ou fazer qualquer uso indiscriminado ou
sem racionalizar em cima do uso. Acho que a ideia é essa. Bom, a Cris Tatiana aqui fez uma pergunta sobre o que eu falei, se o ideal não seria já começar com drogas concentradas, para evitar balanço positivo depois ter que corrigir. Eu respondi aquela no chat, mas é isso sim, tem muito serviço que concentra cada vez mais as drogas, só que isso é um problema. Por exemplo, você tem uma equipe de enfermagem que não está treinada e você está usando uma solução muito concentrada, às vezes ela perde o controle daquilo ali e corre, você com certeza vai ter um efeito colateral maior. Outra coisa, você tem que usar volumes muito pequenos, essas bombas menos avançadas, ela não lida com um volume menor do que 3 ml hora, por exemplo, né? E o certo, nesse caso, é ter aquelas bombas que ela faz o cálculo micrograma quilo minuto. Então, você não vai dizer, quero 5 ml hora. Você programa na bomba 0,1 microgramas quilo minuto, por exemplo. E você se comunica com a enfermagem em micrograma quilo minuto, não por ml hora. Então, enfim, sim, o mais correto é concentrar, mas aí você tem que ver o teu serviço, né? E aí é como a gente fala, Brasil tem dentro do Brasil tem desde Europa até África, né? Então, depende da situação, do contexto que você está. Eu concordo. É importante essa questão para levantar, na verdade, uma outra lebre, né? Que é importante, talvez, seguir o menos é mais, né? Menos volume. Já conversamos bastante isso. Eu acho que o comum denominador de todos nós é que o volume líquido deve ser dado desde que a gente avalie que realmente o paciente precisa. Então, acho que esse é um comum denominador de todos, né? O quanto dar também a gente já comentou, né? Em relação a quanto líquido a gente dar, se é que precisa, né? E avaliar se realmente esse paciente, porque a gente vai esgotar uma capacidade que o paciente tem. O paciente não vai descobrir que ele é fluido responsivo, certamente ele já é fluido responsivo, a não ser, obviamente, que seja um paciente cardiopata com uma fração de ejeção já prejudicada, né? Nós temos pacientes às vezes, não tem com fração de ejeção de 15%, 20%, e a gente sabe que qualquer alíquota, por mais pequena que seja, pode descompensar esse paciente. Então, acho que é importante essa questão de se você vai restringir o volume para poder dar menos para esse paciente, mas tem que aprimorar a comunicação, né? Comentava hoje de manhã que, às vezes, quando a gente passa plantão, né, a gente recebe o plantão com um cheirinho de nora, né? Ou seja, a nora está numa velocidade de 5 ml hora, né? Mas o colega não nos diz que essa nora está concentrada, né? E aí, na verdade, a gente pensa que 5 ml hora da solução, abro aspas, padrão, 4 ampolas em 234, com uma concentração de 64 microgramas por ml. A gente acha que é esse. Só que o colega esquece de nos dizer que ele, na verdade, concentrou, né, essa solução. E aí, fez ela dobrada, né, como é conhecida, na verdade, passou para 128 microgramas por ml. E aí, como o paciente está instável, a gente pede para a enfermeira aumentar a velocidade de infusão, mas na nossa cabeça, né, se eu aumento de 5 para 10, não tem problema, né, porque está com uma concentração de 64 microgramas por ml. Mas, na verdade, a gente não fez isso, né? A gente aumentou muito mais a velocidade de infusão de Sanora. Então, concordo plenamente que dá para fazer uma estratégia mais restritiva no sentido das soluções em geral, eu diria. Esses dias eu comentava com os residentes que, se vocês percebem, né, a gente está usando muita sedação hoje na UTI, né? Vocês sabem disso. E aí, se vocês percebem, por exemplo, que a velocidade de infusão máxima do midazolam é 0,1 miligramas por quilo por hora. 0,1 miligramas por quilo hora para um paciente de 60 quilos seria 6 miligramas por hora, né? E se nossa solução, falando de soluções concentradas ou não, é 1 para 1 no midazolam, né? Porque a gente faz, né, 4 ampolas que dá do dormonide, de 200 miligramas para 200 ml, porque dilui em 160 ml, dá 1 miligrama por ml.
a 0,1 miligramas por quilo por hora daria no máximo 6 ml por hora do midazolam, né? E na nossa prática a gente usa 30 ml hora, 40 ml hora dessa solução padrão, né? Então, assim, na prática a gente tem que se atentar realmente o que a gente está fazendo. Eu comentava isso com um colega outro dia, e o colega me falou, não, mas vamos pensar que esse paciente está com um estado de mal convulsivo, e a gente usa 4 vezes a dose convencional de sedação. Falei, isso seria um consolo para a nossa cabeça, né? Porque não estamos tratando um estado de mal convulsivo, né? Estamos tratando sedação. Teria que ser revisada essa dose, teríamos que fazer uma solução não tão concentrada e sim mais diluída. Enfim, são questões que eu acho que nos levam a pensar que a gente tem que falar, se raciocinar nas dosagens certas, microgramas quilo-minuto, microgramas quilo-hora, miligramas quilo-minuto, miligramas quilo-hora, dependendo de cada medicação. Mas aí entra aquela outra questão que nós já falamos, né? É microgramas quilo, mas que quilo? Peso atual, peso ideal, peso ajustado. Isso nos leva a outro grande desafio também para evitar as overdoses ou a subdose desse tipo de paciente, né? Só isso que eu queria comentar. Uma questão que apontaram lá no começo, eu lembrei agora, em relação à hidratação enteral. Queria até ouvir a opinião de vocês aí em relação a isso. Perguntaram lá em cima se a hidratação via enteral ela tem alguma medida de prevenção em insuficiência renal, prevenção de terapia de substituição renal, a pergunta. Eu, particularmente, se o paciente ele não tem sinal de hipoperfusão e tem sinais de hipernatremia, uma ureia elevada, sinais de desidratação, clinicamente desidratado, a gente dá água para ele, dá água via oral, dá água via enteral, e isso tem o benefício do trânsito intestinal e essa questão da hidratação. Não é uma água utilizada para expansão volêmica, ele não é um cristalóide, ele não tem essa capacidade de perfusão, né? Agora, em relação a prevenir terapia de substituição renal, eu acredito que não impacta nisso, não sei qual a opinião de você. Eu também não. A gente tem usado a terapia de hidratação via enteral, isso, né, como hidratação. Obviamente, não tem absolutamente nenhum objetivo de usá-lo como uma terapia de desafio de fluido, né? Não tem nenhum racional para isso, né? Toda vez que toda terapia de desafio de fluido, quando bem indicada, precisa não apenas de um volume, mas também de uma velocidade de infusão, né? O padrão, seja de cristalóide, coloide, 15 a 30 minutos desse volume a ser infundido para testar o volume diastólico final do ventrículo esquerdo e, através da resposta da contratilidade miocárdica, ver se ele ejeta esse maior volume que a gente deu para aumentar o volume sistólico e débito cardíaco. Não faz nenhum racional pensar que dando uma hidratação enteral a gente vai conseguir fazer alguma questão disso. Por outro lado, temos que lembrar também que hidratação, sobretudo quando a gente faz água pura, né, via enteral, não deixa de ser uma solução hipotônica, né? Aliás, água pura, na verdade, né? Então, muito cuidado também com a questão da influência que tenha na concentração dos eletrólitos, principalmente do sódio, né? E, aliás, a gente usa nas hipernatremias que não são graves, nas hipernatremias que não precisam de uma correção agressiva, porque não são sintomáticas ou não estão provocando alguma alteração decorrente dessa hiperosmolaridade, a gente usa de uma forma mais tranquila essa hidratação para evitar dar volumes diretamente no intravascular. Então, não vejo nenhum sentido em relação à prevenção da lesão renal aguda. Não sei se o Rui conhece algum estudo nesse sentido, mas não vejo nenhum racional nisso. Mas o que sim, a longo prazo, a gente pode salientar é a questão da pressão de perfusão média, como já tinha sido comentado pelo Lucas, em relação a que um aumento da pressão venosa por uma sobrecarga, seja
intravenosa ou seja enteral, isso possa, de alguma forma, provocar algum tipo de congestão venosa retrógrada a nível da perfusão renal, e isso sim provocar algum tipo de lesão renal aguda, né? Então, acho que essas cautelas devem ser sempre levadas em consideração quando se use a hidratação via enteral, né? Com volumes desse tipo de solução. O Rui. Então, essa pergunta me lembrou uma situação uma vez que eu tinha acabado de ler uma revisão na Cochrane de que o omeprazol não tinha nenhum efeito na profilaxia de úlcera de estresse. E aí eu mandei uma mensagem no grupo da UTI para os rotinas que estava proibido a prescrição de omeprazol para profilaxia de úlcera de estresse. E aí eu entendi que as pessoas têm problema com o conceito, porque aí eles me mandaram, não, mas o paciente está sangrando, não, mas o paciente está com úlcera. Eu falei, cara, eu proibi o omeprazol para profilaxia de úlcera de estresse, eu não proibi para tratamento de úlcera, eu não proibi para paciente que tem doença dispéptica, eu proibi na indicação de úlcera de estresse. Então, quando a gente fala de reposição de soro, eu vejo que as pessoas confundem os conceitos. Uma coisa é necessidade hídrica, é quanto que o paciente precisa de água por dia. Outra coisa é reposição eletrolítica, que se eu preciso repor um sódio, se eu preciso repor um potássio. Outra coisa é prova volêmica, eu preciso recuperar a hemodinâmica desse paciente, né? Então, assim, são situações diferentes. Na situação de requerimento hídrico diário, se a via enteral está disponível, e como o Nicolas falou, se eu tenho uma perfusão boa, porque não tem como fazer isso no paciente chocado, né? Mas se eu tenho um paciente com perfusão boa e a minha reposição é de necessidade hídrica diária, a via preferencial para mim é enteral. Assim, ninguém está em casa se hidratando com soro, né? Então, a necessidade hídrica do paciente, para mim, tem que ser soro enteral. Inclusive, eu falo uma frase lá muito na visita multi, que não é nutricionista que tira a água dela da sonda, é você que tira o seu soro da veia, se estamos falando de hidratação. Mas, obviamente, tem as questões que o Alejandro falou. Por exemplo, o paciente já está hiponatrêmico, é um paciente neurocrítico, aí você vai ter que controlar isso, mas a gente controla isso com a dosagem diária dos exames. Se você vai fazer reposição hidroeletrolítica, o paciente está com sódio baixo, está com potássio baixo, obviamente não vai ser pulsão lateral também, né? Se está no nível crítico. Vai ser também pela via endovenosa. Então, você tem que separar o que você quer. Agora, a minha opinião, se a gente está discutindo necessidade hídrica diária, a via preferencial para mim é enteral. Tem mais perguntas, Rui? Acho que não, né? Já podemos encerrar, né? 10 horas. 10 horas. Não tem mais perguntas. Um abraço. Um abraço. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, então, para o Lucas, perdão, para o Nicolas, a disposição de ter apresentado essa revisão sobre fluido e ter provocado esse debate, que eu acho que é importante. Como disse no início, apesar de tantos anos que os grandes papas vêm discutindo, né, Michar, Vansan, Thibault, o de Baker, enfim, e todo dia saindo artigos sobre fluido-responsividade, sobre fluidoterapia. É incrível ver como ainda é um tema que suscita muito debate entre os grandes da terapia intensiva que dominam essa área de fluidoterapia e fluido-responsividade. Mas eu acho que a nossa experiência, o dia a dia que a gente tem nas UTIs, é importante resgatar algumas questões que pelo menos são de consenso e que foram bem colocadas aqui. Espero que pelo menos isso para todos nós serva de um norte, né? Nessas questões importantes que foram colocadas pelo Nicolas e que foram reafirmadas ao longo do debate, né? Avaliar se o paciente realmente precisa, lembrar que na maioria das vezes o paciente não precisa de reposição volêmica, e sim de redistribuição volêmica, que a gente precisa aumentar o volume estressado, diminuir o volume não estressado. Então, e daí que talvez a gente usar de forma racional, mas já prevendo o uso também de um vasopressor junto, talvez sejam as mensagens que a gente pode deixar aqui para todos nós. Muito obrigado, Nicolas, e obrigado, Rui, também pela parceria, como sempre, nesses encontros que nós temos aqui.
e deixo vocês para encerrar, o Lucas e o Rui. Bom, o Nicolas não me surpreendeu, porque eu já conhecia a qualidade, já conhecia o conhecimento técnico, né? Ele já trabalhou com a gente lá como rotina, antes de ir lá para o regional. Mas é uma aula de alta qualidade, né? Percebe-se de quem entende muito do assunto, você pesquisou bastante do assunto. É mais uma aula do grupo de alta qualidade. Eu estou impressionado, eu já esperava bastante do grupo, mas as aulas têm tido uma qualidade até acima da expectativa que eu tinha. E está ficando uma boa composição de aulas lá. Para quem ainda não conhece ou entrou aí por um dos links em grupos que não estão acostumados com a gente tem um grupo lá chamado Medicina Intensiva Customizada no YouTube. A gente tem um canal que já tem várias aulas, tem praticamente um curso de terapia intensiva inteiro. Espera só um instantinho. Já falo com você. E a gente tem um curso lá inteiro lá nessa página de Medicina Intensiva Customizada. Se vocês quiserem acessar, o conteúdo é gratuito. A gente quer mais pessoas contribuindo, fazendo aulas, né? A gente tem muitos talentos aqui na região, como já mostrou-se aí no grupo. E quem quiser participar da gente com esse projeto, manda uma mensagem para a gente aí no WhatsApp, falando de um tema que gostaria de conversar. Mas, enfim, é isso, gente. Parabéns ao Nicolas aí pela qualidade da aula, e daqui a pouco eu estou dando o up aí nessa aula no nosso canal no YouTube. Nicolas, encerra aí. Excelente, Rui. Obrigado aí pelas palavras. Leandro também, obrigado pelo convite, né? É um tema que eu tentei abranger de uma forma bastante ampla e reforçar mais os pontos que são para reflexão mesmo, que talvez possam passar batido na prática, no dia a dia, e os detalhes mais de cada item a gente discutiria no futuro. Discutir fluido-responsividade é uma aula só de métodos sobre isso, né? Vai aí mais 2 horas falando sobre métodos, sobre descalonamento, mais 2 horas. Então, são vários pontos que podem ser esmiuçados. Tentei passar algo mais generalizado, mesmo mais generalista, né? Mas que espero ter conseguido contribuir com essa reflexão para todos. Essa visão de fluido, como o Alejandro comentou lá no começo, como medicamento e como tratamento, né? Não só como mais abre mais 500 ali e vamos ver o que está acontecendo. Muitas vezes, esse abre mais 500, você está deixando de ir lá na beira-leito avaliar algum outro problema que está fazendo o paciente chocar, né? Então, era nesse sentido. Um abraço para vocês, uma boa noite e obrigado. Boa noite, gente. Boa noite.